para conversar sobre algo bem complexo, a felicidade. Segundo Aristóteles, ela é equilíbrio e prática do bem. Para o chinês Lao Tse, a felicidade poderá ser atingida tendo como modelo a natureza. Já Confúcio acreditava na felicidade com base na harmonia entre as pessoas. No budismo, a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e superação do desejo através do treinamento mental. O Conexão Mais está no ar e eu volto daqui a pouco. Oi, eu sou Maria Helena Rangel e hoje vou estar aqui para entender mais sobre essa busca de cada um de nós. Sabe aquele sentimento leve, quentinho, que aparece até nas coisas mais simples? Naquele abraço sincero e apertado, num café com uma pessoa querida ou na conquista que a gente batalhou tanto para conseguir? Pensa, o que lhe veio à mente? Afinal, o que é felicidade para você? Agora a gente vai bater um papo bacana com Milena Saavedra. Ela é especialista na ciência do bem-estar, mestre em patologia experimental e com atuação em universidades dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Ela coordena o projeto de extensão Dois Sentimentos Positivos numa universidade daqui da capital. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E já vou perguntando, professora, o que é felicidade? Um estado emocional, uma forma de interpretar a vida ou o resultado de algumas situações? Então, felicidade, né? Primeiro que você bem disse aí, é a nossa busca do ser humano, né? A busca existencial, né? Estamos aqui desde que o mundo é mundo buscando ser feliz todos os dias, né? Aí surge uma ciência para tentar explicar o que é felicidade. E a gente não consegue sair do âmbito subjetivo porque felicidade para você é uma coisa e para mim é outra, né? Mas a gente tem uma definição mais aceita hoje na ciência da felicidade, que é de uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, Sonia Librowski, que ela diz que felicidade é um estado de bem-estar, de alegria, de contentamento, ou seja, são os momentos felizes da vida da gente, combinada com a sensação de que a vida é boa e vale a pena. Ou seja, é a gente ter a percepção do valor do que esses momentos de felicidade, alegria, de contentamento têm na nossa vida. Então, felicidade vem daquela condição de você perceber os valores, o sentido de tudo de bom que você vive. É ser grato, sobretudo? Ser grato, sobretudo. A gratidão é uma habilidade, é uma das habilidades da felicidade que nos leva ao sentimento da felicidade, porque o coração grato, é bom a gente falar, né, que tudo hoje em dia é gratidão, gratidão e gratidão é o reconhecimento do coração. Não é assim, eu te dou uma caneta e o povo falar grato pela caneta. Nada a ver, né? Isso aí é muito obrigada, né? Isso é educação. Mas gratidão, ela é uma habilidade da felicidade. É valorizar, sobretudo, o que você tem e saber que, mesmo, por exemplo, porque algumas pessoas são tão felizes apesar das dificuldades. Seria isso? Seria isso. A gente tem exemplos de pessoas que a gente teve relatos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Naquelas enchentes que teve, e a gente via pessoas ali que perderam tudo e estavam muito felizes. Ah, isso é fantasia? Não, não é fantasia. Porque aquela pessoa tem a percepção de que ela sobreviveu, de que ela viveu. Ela perdeu tudo e por aquela percepção de quanto é importante a vida dela, a felicidade para ela. E é aí que eu faço a pergunta. Então, dinheiro não traz felicidade? Ah, então vamos lá. Dinheiro sempre tem essa questão, né? Existem vários estudos relacionando felicidade e dinheiro. O dinheiro, ele nos conduz a condições que nos dá, sim, segurança, nos dá contentamento, né? Você tem um plano de saúde, para ter um carro, uma casa para morar, alimento. Então, o dinheiro, ele realmente tem um impacto importante no nosso bem-estar. Mas não existe uma relação, nenhum estudo que mostre quanto mais dinheiro você tem, mais felicidade você tem. Isso não existe, né? O que o dinheiro nos permite, nos favorece, são essas condições básicas, né? E importantes, que nos dão um conforto, que nos dão um bem-estar. Existe receita para a felicidade? Então, a felicidade vem de um âmbito subjetivo, individual. A receita não pode existir porque eu vou fazer de uma forma, você vai fazer de outra. Determinadas ações para mim vai dar certo, para você não vai dar certo, né? Mas existe sim insights que essa ciência nos presenteia
de como a gente pode focar, modular o nosso cérebro para poder prestar mais atenção e valorizar mais as pequenas coisas. E com isso nós vamos modulando o nosso cérebro, se tornar um cérebro mais positivo, de ver as coisas com um olhar de mais significância, ver a beleza nas pequenas coisas, praticar a contemplação, algo tão perdido hoje em dia. As pessoas vivem o tempo inteiro no celular todo mundo de cabeça baixa, todo mundo caminhando sem olhar para as pessoas, né? E a gente conseguir exercitar esse olhar para a natureza, para quem está ao lado, para uma conversa olho a olho, isso traz bem-estar para a gente. Eu já estou feliz porque aqui a gente está numa sintonia enorme, porque a próxima pergunta seria, as redes sociais e olhar a vida do outro achando que é melhor, isso atrapalha a felicidade? Então, né, aí isso é complicado porque assim, as pessoas, tem uma pesquisa que fala assim, as pessoas mais felizes, elas se comparam com pessoas que são menos felizes que elas, então elas se sentem bem. Gente feliz não se incomoda com a vida do outro. Essa é muito perfeito, né? Gente feliz, ele geralmente, gente feliz não se incomoda com o outro, porque as pessoas mais felizes, as pesquisas mostram, que elas não se comparam com ninguém. Elas se comparam consigo mesmo. Ela se baixa naquela felicidade que ela Então, quer. o que eu consegui fazer hoje, que ontem eu não conseguia fazer, isso me dá felicidade. Então, é eu comigo. E as redes sociais, ela tem deturpado um pouco isso, porque a gente olha aquelas pessoas, primeiro tudo que ela vê, que ela faz lá no dia dela, ela posta como felicidade, né? Então, eu tô tomando água de coco, isso é felicidade. E por detrás dessa felicidade das redes sociais, a gente sabe que tem tanta dor, né? Tanto vazio ali dentro, não é? Então, a rede social, como tudo, né? Ela tem um lado positivo, que nos ajuda no nível de informação, né? Mas ela tem muita máscara, como você diz, muita máscara e muita tristeza, muita solidão por detrás, né? Tanto que a gente vê nas práticas contemplativas que a gente faz hoje na Ciência do Bem-Estar, quando a gente faz um retiro, algo para poder estar mais consigo mesmo, né? Ou um grupo, a gente se desliga disso. A gente não precisa postar, a gente se basta por aquele momento. Mas hoje em dia parece que se você não postar, parece como se você não tivesse vivido. É interessante, é como se né? você quisesse provar às pessoas, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô com uma roupa nova, eu tô com um carro. E isso seria aquela felicidade momentânea mais irreal. Isso é o que se chama de felicidade tóxica, né? Então, eu preciso mostrar, eu preciso mostrar que tá bem, por maiores que sejam as minhas dores. E se a gente focar a nossa energia, ao invés de postar isso e focar no autocuidado, no autoconhecimento, né? Desenvolver essa habilidade, como eu falei, eu sou fã da natureza, de contemplar a natureza. Eu falo para os meus alunos, tem sempre... O lado espiritual, seja ele qual for. Ao lado espiritual, tem sempre alguma coisa acontecendo o tempo inteiro. A gente não percebe, mas tem sempre alguma coisa acontecendo. Você falou do lado espiritual, eu gosto muito de um modelo que é de um professor de Harvard, de Tal Ben-Shahar, que ele diz que a felicidade é uma combinação de 5 elementos. Então, esse modelo dele é um convite de focar para esses 5 elementos, né? O modelo é o modelo SPARE, é um acrônimo em inglês, né? Que é o S de espiritual, o P de físico, o I de intelectual, o R de relacional e o E de emocional. Então, se a gente focar nessas 5 dimensões da nossa vida, com certeza a gente consegue colher mais bem-estar. Falando nisso, saúde mental e felicidade, qual é essa relação? Total, né? Saúde. Saúde física e saúde mental, né? Porque a saúde mental tem a ver com nossas emoções, o gerenciamento das emoções, né? A gente vive uma sociedade hoje tão fragilizada, jovens principalmente, que não sabem lidar com emoções negativas. Então, a neurociência, ela não classifica, ser humano tem medo de classificar tudo, né? A gente não classifica emoções positivas e negativas. As emoções elas existem, elas se bastam. Tem um professor que fala assim, as emoções são amorais. Imoral o que a gente faz com elas. Então, as pessoas têm mania de classificar a raiva é ruim, a alegria é boa, a tristeza é ruim, e não é. A raiva pode ser muito boa, porque quando você vê algo injusto acontecendo, aquela raiva que brota de você é um movimento capaz de você lutar por uma justiça. Então, a raiva é necessária. A tristeza é a emoção que nos convida à reflexão. Na alegria, a explosão de adrenalina é tão grande que você só vive aquele momento, mas você não reflete. A tristeza é um convite para uma mudança, para melhorar, né? Então, as emoções, aí entra a saúde mental, o gerenciamento dessas emoções, elas são muito importantes. Olha só, é pertinente lembrar que cada indivíduo tem um ponto de vista sobre a felicidade. Mike Rodrigues foi às ruas e perguntou às pessoas o que é felicidade para você. Acompanhem
O papo é... Dizem por aí que a felicidade é um estado de espírito. Outros acreditam que ela é uma escolha diária. Já alguns acham que a felicidade é uma mercadoria encapsulada apenas em livros de autoajuda. Já eu não acho nenhuma dessas respostas suficientemente boa. Aristóteles dizia que a felicidade é o objetivo maior da vida humana. Para ele, a felicidade era um estado de realização plena, alcançado somente através da virtude. Kant chutou o balde e disse que a felicidade é um ideal e não uma meta concreta. Achei meio deprê. Já Freud, coitado, duvidava até que a gente tivesse vocação para ser feliz. Então, borocochosinho, vem comigo desvendar o que é, afinal, a felicidade. Aleudo, para você, o que é felicidade? Felicidade é estar de bom humor e estar em estado de alegria, de satisfação. Davi, para você, o que é felicidade? Carro. Felicidade é como eu falei, né? A gente casado há 47 anos, né? Nós casamos em 78 e até hoje a gente vive junto, né? E ter os filhos da gente, né? Com a gente, que é muito bom, né? Muito importante, né? Que é os filhos da gente é o mais necessário, não é verdade? Porque sem os filhos da gente não sabe de nada, né? Pra você? Pra mim é a mesma coisa. A família sempre ser junta, né? Viver é pra ser a vida eterna, né? Valquíria, para você, o que é felicidade? Felicidade, para mim, é bem amplo, né? Felicidade é um conceito bem amplo, mas para mim é poder fazer o que eu gosto. A qualquer momento do dia, a qualquer hora, a liberdade de escolha. Para você, o que é ser feliz? Eu acho que seria qualidade de vida, um pouco do que ela falou. Você poder se proporcionar, né, momentos bons, uma qualidade de vida, uma disponibilidade para cuidar da saúde em geral também e poder se divertir. Felicidade é amor. É o que eu resumo de felicidade em uma única palavra, né? Mas assim, felicidade é um bem-estar interno, de você estar bem com você mesmo e bem com o mundo e com quem você vive. Saber viver, saber olhar para as coisas, saber ponderar, saber aceitar o outro, saber aceitar o diferente, né? E ter tudo isso dentro de você, trabalhando harmonicamente para você poder ser feliz e ter amor na sua vida. Eu acredito que felicidade seja realizar as coisas da vida, né? A pessoa ter a plenitude que está fazendo seus passos, né? Construindo sua história sozinho. Para você definir felicidade em uma só palavra, qual seria essa palavra? Acho que o gesto de alegria, acho que define felicidade. Para vocês, felicidade em uma só palavra. Começar com Valquíria. Escolhas. Uma só palavra que define a felicidade? Para mim é qualidade. Amor, né? Esperança, né? Vida longa, né? Isso é muito bom. Vou deixar de complicar, de ser complicada com as coisas e curtir mais a vida. Acho que paz. Talvez felicidade more nos detalhes. No dia em que o ônibus não atrasa, naquele gole de café quente ou no banho demorado. Talvez a felicidade seja saber que o amanhã existe e ele sempre vem e sempre vai trazer uma nova chance de ser feliz de novo. E você aí do outro lado da tela, qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente feliz? Conta pra gente. A gente volta semana que vem com muito mais perguntas e muito mais ainda incertezas. Até lá! Muito obrigada, Mike. Professora, diante dessa imensidão conceitual do que é felicidade, a gente pode dizer que não se pode definir o que é felicidade? Então, como eu disse, né, a ciência, a definição que ela mais utiliza hoje, mais aceita hoje, é essa pesquisadora, né? Existem modelos propostos pela psicologia positiva, que é uma das áreas que alimenta a ciência da felicidade, mas a felicidade tem aquele, resumindo em tudo, ele vai conduzir para um único caminho, que é um bem-estar, um estado de contentamento. Eu gosto de um professor, um filósofo de Ribeirão Preto, lá da USP, o professor Clóvis Vieira, que ele diz assim: felicidade, eu acho a maneira mais simples de definir, é aquele momento que você não quer que acabe. Pronto. Porque tá tão bom que você não quer que acabe. Isso é felicidade. Professora, se aprende a ser feliz, é um exercício diário? Ótima pergunta, porque é possível sim aprender a ser feliz. Richard Davidson, um dos maiores neurocientistas do mundo, ele abalou o meio científico quando ele chegou com essa conclusão. Felicidade é uma habilidade que pode ser praticada e cultivada.
Ele chegou a dizer, no meio, um científico de alto rigor, que felicidade é como se fosse tocar violino. Você nunca tocou, mas se você treinar, praticar, você aprende. E felicidade é possível aprender. Por isso que essa ciência que nos traz tantos esses insights tão importantes. Por isso que é tão importante falar de felicidade. E como se aprende? Através dessas práticas, onde você vai modulando o seu pensamento, modulando a sua forma de enxergar a vida, de exercitar, estar presente nos momentos, atenção plena, né? A gente tem uma outra prática que chama-se Savory. Savory é a capacidade de apreciação, você aprender a apreciar o momento. Eu falo isso para os alunos, na hora do almoço, ninguém aprecia um alimento, não sabe o que está comendo. Coloca para dentro aquilo. É automático. É automático. E você apreciar, a gente tem práticas até de meditação em alguns cursos, a gente coloca ali. Tem a prática da uva passa, do chocolate, que você coloca lá na boca e fica degustando, sentindo a textura, o sabor. Ninguém faz mais isso, né? O desacelerar, ele é importante. Que é uma coisa, por exemplo, que a gente tinha antigamente, quando a gente chegava na casa de uma avó. Sim. E ela fazia aquele bolo maravilhoso e você ficava feliz. Sim. Como é que um bolo pode lhe fazer tão feliz? Sim. Você falou uma palavra perfeita, né? Existe um amigo querido, ele é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade que ocorre em Curitiba todos os anos, Gustavo Arnes. E Gustavo Arnes, ele fala literalmente isso. A ciência da felicidade é a ciência da vovozinha. É o resgate de tudo que a gente tinha, né? E que a gente achava tão natural. E que a tecnologia, o avanço, a modernidade tomou da gente. Então, o resgate dessas práticas simples e tão gostosas, né, de ser vivida. Então, partindo disso, a gente pode dizer, é possível sim ser feliz o tempo todo. O tempo todo não é nem necessário, não é? Porque vamos assim, como comentamos da tristeza. Existem momentos que a vida, a gente não tem como ser feliz o tempo inteiro, porque nossa vida vai ter perdas, vai ter dissabores, né? Isso faz parte da condição da existência humana. Mas isso te leva a emoções não muito prazerosas, de tristeza, de ansiedade, né? Coisas naturais na vida da gente, mas isso não impede de você de ser feliz. E como a felicidade, ela é um estado, né? É uma percepção. Então você pode ter variações de emoções, mas isso não muda o seu estado de felicidade. Professora, vou lhe pedir licença novamente para que a gente agora acompanhe o quadro Indica, fazendo essa conexão com a felicidade. O que é felicidade para você? Um pote de sorvete? Um feriado prolongado? Ou algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar? Filosofar sobre a felicidade não é coisa nova, né, gente? Desde os tempos de Sócrates até os dias de hoje, essa pergunta continua sem uma resposta definitiva, mas vamos tentar entender? Na Grécia Antiga, os filósofos diziam que a felicidade era algo mais profundo. Aristóteles falava em eudaimonia, que é bem-estar duradouro, não só um momento feliz, sabe? Já para os estoicos, felicidade era aceitar a vida como ela é, sem sofrer aí com o que a gente não pode controlar. Ou seja, aquele famoso deixa a vida me levar, que tem raízes filosóficas, acredite ou não. Aí a gente pula alguns séculos e os pensadores do iluminismo, como Rousseau e Kant, começaram a ver a felicidade como um direito. Foi daí que nasceu aquela frase da Constituição Americana, busca pela felicidade. E hoje parece que a felicidade virou aí um objetivo de vida, né? E a pergunta que não quer calar: estamos mais felizes ou só estamos mais obcecados com a ideia de sermos felizes? Bom, com as redes sociais, a felicidade ganhou filtros. E parece que a gente está sempre buscando aí o próximo motivo para postar um momento perfeito. Mas será que a gente está sentindo mesmo ou só demonstrando? Ou postando? Será que a felicidade está em grandes conquistas ou nos pequenos momentos? Na busca pelo futuro ou em valorizar o agora? No fim das contas, talvez a felicidade não seja um destino, mas o jeito como a gente escolhe caminhar. Agora o que eu quero saber é o que é felicidade para você. Faz o seguinte, deixe um comentário lá nas nossas redes sociais e continua com a gente aqui na TVC para filosofar muito sobre muita coisa junto.
chegamos ao fim do Conexão Mais de hoje. Qual a mensagem, professora, que a senhora deixa para o nosso internauta e nosso telespectador? A mensagem que eu deixo é... Eu vou parafrasear Santo Agostinho, que diz que felicidade é continuar desejando aquilo que a gente já possui. A gente tenta buscar felicidade em algo tão maior, em algo tão extraordinário. E felicidade está nisso. Se você parar para analisar, quanta felicidade cada um carrega. Só em estar vivo, né? Em ter saúde, em poder falar, ouvir, escutar, contemplar as coisas que tem ao nosso redor. Então, ela está dentro de cada um de nós. É uma questão de saber acessar. Então, vamos fazer isso. Todos vamos acessar essa capacidade de buscar a felicidade e assim tocar a vida de uma maneira muito mais leve. Professora Milena, muito obrigada por sua participação aqui. Obrigada por dividir esse seu conhecimento conosco. Para mim, foi uma felicidade enorme aprender e estar com a senhora. Volte sempre, sempre que quiser, as portas da TV Cidade estão abertas para a senhora. E você, telespectador, internauta, obrigada por sua companhia e até a próxima. Seja muito feliz.